Saí da lavoura para liderar uma RH Tech com mais de 25 mil CNPJs atendidos, mais de 800 mil usuários e 8 anos de mercado não acontece por acaso. Nesse episódio, eu converso com Walter Flores, cofundador e CEO da Fint, sobre os bastidores reais da jornada empreendedora, os negócios que não deram certo, um hackathon que eles nem venceram e a decisão mais difícil de muitos fundadores: parar de tentar fazer tudo sozinho e aprender a confiar nas pessoas. A conversa passa por liderança, cultura, inovação, resiliência, tecnologia e humanização. Mas, acima de tudo, passa por uma verdade simples: empresas crescem quando desenvolvem pessoas e não apenas os produtos. Fica comigo. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Walter Flores, que é cofundador e CEO da Fleet. Tudo bem com você, Walter? Tudo bem, William? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer conversar com você. Para a gente iniciar aqui, Walter, eu vou pedir para você fazer uma breve descrição. Quem é o Walter? Bom, o Walter, né, ele tem algumas, vamos dizer, fases, né, William? Eu Uhum. costumo falar isso porque hoje, né, como você falou, eu sou CEO e cofundador da Fleet, atuo também como presidente do ecossistema local de inovação de Teresópolis, atuo também como presidente regional do TI Rio, que são as empresas, que é o sindicato das empresas de TI do estado do Rio de Janeiro. Eh, Só que tem o Walter também, que lá do passado, na adolescência, que atuou na lavoura, né. Então, assim, eu venho, de uma família humilde, que trabalhava, né, com agricultura familiar, e a partir dali, né, vendo os meus pais atuando, trabalhando, eh, eu segui, né, a minha carreira nos estudos, que foi até por incentivo do meu pai, e hoje sim eu sou, né, estou na área de tecnologias, né, levando, mais conhecimentos para as pessoas, né, e gerando valor, né, para jovens também. Então eu acho que a gente divide algumas fases aí. Eu gosto dessas nossas experiências, sejam profissionais ou sejam oportunidades que o destino nos apresenta, porque elas são como grandes escolas. Você aprende mais do que uma faculdade. Você trouxe um elemento aí da sua vida, um trabalho da sua vida, uma ajuda que você deu para os seus pais no passado, que forjou você a ser consistente no trabalho, ao trabalho duro, a gostar de trabalho duro. Porque hoje em dia é muito fácil, as pessoas adoram as coisas fáceis, né, os caminhos ágeis que não geram tanto trabalho. Só que esquecemos de apreciar o trabalho duro, que tem o seu valor, né, tem um poder grande, isso nos forja a nossa personalidade, faz a gente entender que tudo tem um processo das coisas acontecerem, tem um ritmo, é natural das coisas acontecerem, né, a gente tem que saber navegar nesse ritmo para conseguir os melhores resultados. Bacana, Walter, muito legal entender todas as suas atuações na área de software, de tecnologia, você está bem atuante aí em vários meios aí no Rio de Janeiro. E antes da gente entender o seu negócio, eu sempre gosto de entender um pouco mais da mente do empreendedor por trás do negócio. Então eu te pergunto, Walter, o que você considera as suas duas maiores qualidades como empreendedor? William, eu tive que, aprender muito, né, ao longo desse caminho, porque, eh eu, claro, tive uma base ali familiar dentro da estrutura que eles podiam me ceder naquele momento, né. Um pai que só tinha até a segunda série, uma mãe até a terceira série, isso do ensino fundamental, tá. E então, assim, eu tive que aprender muitas coisas ao longo do caminho. Hoje eu vejo, né, na época eu não enxergava isso, mas hoje eu enxergo que meu pai era um empreendedor também. Então eu aprendi muita coisa com ele ali, porque ele tinha que dividir a terra com o dono da terra, então fazia algumas divisões. Então ele tinha um sócio, né, tinham os empregados ali que trabalhavam na lavoura com ele tinha que fazer pagamentos, tinha que vender. Então ele era um empreendedor e hoje eu enxergo muito isso. Então, no meu subconsciente, eu acho que eu vim aprendendo ao longo do meu caminho, né, desde criança, adolescência, atuando ali na lavoura e vim aprendendo. Nem meu nome é eu brinco, né, que meu nome é Walter Flores, mas nem tudo são flores, né, ao longo do caminho.
tivemos alguns contratempos, né. Eu antes da empresa de tecnologia, que já vai fazer 8 anos, eu tive um restaurante de culinária japonesa que não foi para frente, eu tive um quiosque de bijuterias, femininas, né, e também não foi para frente. Eu já fui muito em São Paulo, né, buscar mercadoria, voltava, né, e então assim, eu aprendi muito, né, ao longo do caminho, e o maior desafio eu vejo que é na gestão de pessoas, né, porque eu acho que, eh, o empreendedor ele precisa, né, ter pessoas ao seu redor. Ele não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa de pessoas competentes, para poder fazer com que aquele negócio cresça, né, pessoas até que saibam mais do que o próprio empreendedor em um determinado aspecto. Então eu tive uma dificuldade muito grande em delegar, em abrir mão daquilo que eu estava construindo, né. Lá no início da minha empresa de software, por exemplo, nós éramos 3 sócios operacionais, onde eu fazia praticamente tudo dentro da empresa, né. Eh, tudo mesmo, só não programava, mas o teste de qualidade eu fazia, vendas, implantação, suporte. E aí tive essa dificuldade em delegar, em porque eu achava que a outra pessoa não ia fazer tão bem feito quanto eu. Só que se eu não delegasse e não tivesse mais pessoas na empresa, a gente não ia crescer, não ia ter esse crescimento. Então, assim, meu maior desafio foi, delegar e confiar nas pessoas que fizessem melhor do que eu até, né, que eu achava que não iam fazer. Sabe que esse é um ponto aí que acho que demora-se para aprender. E querendo ou não, você contou da tua experiência com o seu pai, que era um grande empreendedor, ele não era formado, né, nas escolas de empreendedorismo, mas sim formado nas escolas da vida do empreendedorismo, já fazia tudo que empreendedor hoje faz, só tinha os seus métodos ali para a coisa acontecer. E você já viu essa importância da gestão de pessoas. Com certeza sua família sozinha não conseguia fazer grandes coisas, precisa contratar outras pessoas, delegar outras coisas, precisava de um trabalho em grupo muito grande, né. Eu acho que essa referência de trabalho em conjunto, de fazer coisas, em conjunto para conseguir chegar num resultado maior, é uma grande habilidade, Walter. Se a gente tiver a oportunidade de lapidar isso ao longo da vida, isso vale para qualquer pessoa, em qualquer Com nível, tá. certeza, com certeza. Hoje, na Upskill, a gente mentora líderes para aprimorar suas competências de liderança. É uma plataforma onde, através de mentorias um a um, de uma forma bem simples, a gente consegue pegar toda a liderança de uma empresa e tá lá sempre melhorando, lapidando a forma como aquele líder lidera. E esse é um ponto que a gente sempre bate, que é a gestão de pessoas, né? Com você saber lidar com pessoas. Cada indivíduo é um universo à parte. E quando você acha que você já dominou, você já chegou no sucesso ali, é onde você começa a errar a mão. Você começa a falhar na empatia, na cobrança, no microgerenciamento, e de repente você já está lá com uma liderança que não é mais liderança, já é uma cobrança, já virou um chefe ali, né. É, Então não importa o exatamente. teu nível de liderança, essa habilidade que você comentou, é uma habilidade que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre entendendo o ambiente, a geração mudou, os tempos mudaram, como que você adapta isso ao teu estilo? Então é uma habilidade que precisa ser treinada para sempre. Parabéns aí por chamar a atenção dela aí. Não, muito obrigado. E eu acho que, assim, que as empresas elas crescem quando elas desenvolvem as pessoas, e não somente os produtos, né. Então, demorei um pouco para entender isso, mas depois que eu entendi, a gente começou, né, a crescer e continua crescendo aí ao longo dos últimos anos. A gente pretende triplicar a empresa aí para o próximo ano. Estamos mexendo na estrutura. Estamos focados nas lideranças, né, em treinamentos, que foi o que você falou agora da plataforma. Nós temos já um programa aqui de treinamento para os líderes da empresa, para poder a gente continuar avançando, porque o mais importante é a gente formar as pessoas também. Não adianta, né, eu colocar um novo gerente, um supervisor, um coordenador, se eu não formar aquele líder, né. Sim, Não é a formação somente de conhecimento de gestão, mas ele tem que entender da cultura do negócio, porque a cultura tem que falar forte dentro da empresa também, né. Então, e quem passa essa cultura, acho que são todos, né. Aconteceu um episódio recentemente aqui na empresa. Eu estava viajando
e recebemos uma visita de um cliente. E eu não estava aqui, os sócios não estavam, e uma pessoa que não é líder recebeu esse cliente na empresa para falar sobre o atendimentos e mostrar a estrutura. E fez exatamente como eu faria, né, porque eles já veem eu fazendo isso aqui, de quando chega alguém eu vou, mostro a empresa, como funciona, mostro os setores, e essa pessoa que não é um líder fez exatamente igual. Então isso é a cultura, né, sendo passada adiante, mesmo para pessoas que ainda não são líderes, né. Que orgulho, hein, que realização você poder saber disso, mesmo quando você não estava, né, É. fantástico, né. Legal, Walter. E na sua trajetória empreendedora, o que que você considera que foi o seu maior acerto? Você teve muitas experiências, você está com um negócio agora que já está em crescimento aí, já tem sucesso, está mantendo e crescendo esse sucesso, óbvio, né. Mas o que que você considera que foi o seu maior acerto na sua trajetória empreendedora? Olha, eu acho que o maior acerto foi, eh, agarrar a oportunidade, né, que apareceu, porque por que que tenho essa empresa de software hoje, né? Eu trabalhava em uma grande companhia aqui de tecnologia, com mais de 35 anos no mercado, fazia parte da qualidade do produto, e já estava há 8 anos nessa empresa. E eles falaram: "Ah, vamos fazer um hackathon". Beleza, eu enxerguei uma oportunidade ali, e eu não sabia programar, mas eu enxerguei uma oportunidade ali. E aí eu chamei algumas pessoas ao meu redor que eram programadores, e eles toparam ir para esse evento. E eu acho que o meu maior acerto foi participar desse evento, ter a coragem de ir e participar, porque nesse evento nós não fomos premiados, tá, nós fomos desclassificados e não fomos premiados. Mas logo depois nós fomos a empresa que ganhou virou uma startup, e nós também viramos uma startup, porque fomos convidados pelos donos dessa empresa a participar de um programa de startup que eles queriam investir na gente. Então, assim, acabou que no final nós também ganhamos, né? A empresa campeã do hackathon conquistou ali. Hoje ela já não existe mais praticamente, né? E nós que não ganhamos continuamos crescendo. Então, eu acho que foi isso, foi agarrar essa oportunidade que apareceu, porque por conta dessa oportunidade, mesmo sem eu saber programar, eu com pessoas boas ao meu lado que sabiam, nós fomos ali na cara e coragem e hoje temos uma empresa de sucesso, né. Que legal, parabéns aí. Nem sempre a vencedora vai ser com a melhor tecnologia, mas às vezes a melhor ideia, as melhores pessoas que se juntaram ali para fazer, né, então é sempre uma surpresa, né. Exatamente, eu acho que os sócios, né, para você ir para um evento, eu acho que tudo bem, mas para você montar uma sociedade tem que ter sinergia entre os sócios, né. Ah, sociedade, né, todo mundo fala aí, parece clichê, né, é igual um casamento, então você tem que ter aquele match, aquela afinidade para poder você seguir. E os sócios aqui da empresa, por exemplo, se complementam, né, são ideias diferentes, vieram de realidades diferentes, mas se complementam. Então isso eu acredito muito que isso é o sucesso da empresa. É, tá aí algo que é fácil de replicar, que é você estar aberto a oportunidades, né. Se às vezes a coisa está muito engessada e você não está aberto a improvisar nessas oportunidades que aparecem, poxa, você não entendia nada de tecnologia e foi para um hackathon, inesperado, né. Tem uma escritora, americana que ela comenta sobre a vida não pode ser só o que a gente planeja, a gente tem que deixar um espacinho para aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca, sabe. Tem que estar aberto a isso, senão a gente fica engessado e a gente já sabe o que a gente vai ser. E de repente pode surgir uma coisa muito diferente, né, muito melhor, né, e a gente não aproveitou, né. Parabéns. Exatamente, que são as oportunidades, né, que a Sim. vida te proporciona, que às vezes a gente não enxerga muito bem, mas, eh, eu acho que a longo prazo, né, tende a vir coisas boas. Então eu acho que a gente tem que agarrar com todas as nossas energias, forças ali e seguir, que foi o caso aqui, né, quando apareceu essa oportunidade, né, e a gente continua numa empresa de sucesso crescendo. Eu faço essa pergunta para saber dos acertos, porque muitas vezes a gente capta alguma atitude, algum comportamento, mas, você trouxe um elemento que eu adoro, que é o ponto da virada. E é legal a gente saber que em algum momento da vida a gente virou alguma coisa, a gente virou alguma chave, algo aconteceu, seja no cenário, dentro da gente, que fez com que a gente
caminhasse no rumo do sucesso. E acho que todo mundo tem, em algum momento da vida, um ponto que foi X. Se aquilo não tivesse acontecido, nada seria igual hoje, né? Então é legal a gente poder agradecer, apreciar esses momentos, né? Sim, com certeza. Tem os processos, né, que naturalmente vão acontecendo, mas justamente tem esse ponto de virada, que é extremamente importante. Eu também costumo falar que alguns anjos abriram portas, né, então a gente encontra anjos ao longo do caminho que vão ajudando de certa forma, diante de adversidades, dificuldades, né, eu mesmo tive outras dificuldades aí ao longo do caminho, ah, quando meu pai ficou doente, que ele teve derrame, diabetes e faleceu em 2011. Eh, e aí eu tive alguns anjos que foram ajudando, por exemplo, o ex-marido da minha irmã, ele pagou um curso de informática para mim, que foi aí que eu comecei a entrar na tecnologia. Né, eu depois atuei na empresa dele, num escritório, que aí eu comecei a entender de negócios, compra, venda de mercadorias. Então, depois, entrei nessa empresa de tecnologia por uma indicação da minha cunhada também. Então, assim, são alguns anjos que vão ajudando a gente ao longo do caminho, até esse ponto de virada, né, que é nosso. Eu acho que a gente que tem que agarrar aquela oportunidade ali, identificar esse ponto. Olha, foi aqui que é o marco zero, né. Não, e também apreciar que a nossa força de ter escolhido, de ter tomado aquela decisão, de ter de mudado o jogo, né, de ter mexido naquele caminho. Não é só a gente não nós não somos apenas produto das circunstâncias e das oportunidades das pessoas. A gente escolhe também, né, a gente cria o nosso futuro também. E Walter, você comentou de alguns percalços aí no caminho, né. Qual deles que você sente que foi o seu maior erro como empreendedor, ou o seu maior aprendizado como empreendedor, que é legal você destacar para que alguém não cometa o mesmo erro? Olha, o maior erro foi investir em marketing sem ter um produto. Então, assim, eu queria fazer marketing e não tinha nada para eu vender. Você não precisa esperar estar perfeito para começar Uhum. o negócio, mas você também começar a fazer um marketing sem ter um produto para vender, às vezes fica complicado. Dependendo do que for, você até consegue segurar um tempo, se for, né, para lançamento, mas no nosso caso, que era um software, eu estava vendendo um software, a pessoa já queria usar e eu não tinha ainda o software, né, então a gente gastou muito dinheiro ali no marketing que eu evitaria hoje, eu não faria isso de jeito nenhum. Então, assim, acho que foi o meu o meu maior erro como empreendedor. Eh e o maior acerto é confiar nas pessoas. Eu acho que, uma empresa de software sem pessoas, acho que qualquer empresa, na verdade, né, não avança, que eu já disse. Então, acho que é confiar, acreditar e incentivar mesmo, apoiar e dar treinamentos para essas pessoas se desenvolverem. Então, eh eu acho que esse aí foi o maior acerto, né, nesses tempos, porque são as pessoas que fazem o negócio crescer. É verdade. Você já tinha comentado sobre pessoas, eu vou até levantar novamente aqui, já vou comentar essa parte do seu maior aprendizado, mas desse acerto com pessoas. As pessoas fazem as coisas crescerem. Me lembro um cliente que uma vez ele nos procurou, e eu perguntei: "Mas por que você quer desenvolver pessoas dentro da tua empresa?" Assim, os sócios, o conselho, eles deixaram bem claro, a empresa só vai crescer, só vai mudar de tamanho, só vai realmente ganhar dimensões que a gente não imagina quando essas pessoas estiverem crescendo, e elas não estão. Então a gente precisa ajudar elas a crescerem, então vamos investir nelas, porque a empresa cresce, né, é um grande acerto. E você Isso aí. comentou do seu maior erro aí, que foi ter investido antes do produto. Curiosamente, esse costuma ser um dos grandes, eh anticonselhos dos gurus, né, de marketing. Não espere ter um produto pronto, venda ele, venda, faça marketing, venda ele antes de você ter o produto pronto, porque você vai criando o produto durante, né. Fala um pouquinho mais, por que que você considera um erro, né, e sendo que muitas pessoas falam que você tem que vender antes de ter o produto, imagina, você não precisa ter o produto perfeito, você já pode vender. Eu tenho uma visão mais conservadora, assim como você, mas eu queria ouvir a tua visão, Val. Eu não acredito muito nos gurus de internet, né, eu acho que, são as pessoas que tentam vender algo pra que não fez aquilo que ela está vendendo. Então eu acho que,
é meio contraditório, né. E quando você vai para a prática, a realidade é outra. Eh, assim, eles podem estar falando de um infográfico, um e-book, que isso aí é um tempo de produção é mínimo, então dá para você fazer rapidamente. Agora, quando você vai para um software, ou para um hardware que precisa de produção, você tem que entrar numa linha, sei lá, qualquer outro serviço, né, uma uma água que você for produzir, uma garrafa, você tem que passar por um processo da industrialização, etiquetagem, embalagem, registro. Como que você vai fazer um marketing para vender algo que você ainda não tem, se não faz sentido, porque o cliente vai comprar, vai ficar frustrado, porque não tem aquele produto, vai começar a falar mal de você, da sua empresa, eh, vai começar a não indicar, né, e avaliar negativamente. E isso daí, a prova social, eu acho que é um dos, melhores marketing que nós temos, né. Então se a gente perde isso, eu acho que o negócio pode tender a afundar, né. Então, eu não acredito muito nisso de guru: "Ah, investe em marketing, não espere estar pronto". Tudo bem não esperar estar pronto, nós não esperamos estar pronto, mas você tem que ter o mínimo ali para o cliente, né, para ele acessar e apreciar aquilo ali. Tem que ter algo, né, que possa ser utilizado, mesmo que não seja perfeito, né. Exatamente. Isso aconteceu com a nossa plataforma. A gente quando lançou em 2022, a plataforma ela era um MVP, ela fazia o básico do básico do básico. Hoje ela está 600 vezes mais aprimorada, mas assim, em 2022, ela fazia o básico, e Mas era você isso. tinha algo fazendo o básico, e às Tinha. vezes você tendo o feijão com arroz, é muito melhor do que você ter um prato mais elaborado ali naquele momento, né, e É, só depois na você vai ideia. aprimorando o seu prato, Sim, né, sim, que é verdade. o que normalmente acontece, foi o que aconteceu aqui. Nós estávamos ainda em desenvolvimento, não tinha o produto, e eu já estava pagando marketing, fazendo, e aí ia demorar um tempo, teve problemas ali ao longo do caminho, porque era uma empresa de trades, não tinha aquela agilidade. Hoje nós temos a IA, mas eu estou falando aí de 2019, que ainda tinha algumas coisas com IA, mas não era, né, muito difundido, né, conforme nós temos hoje. Então era um pouco mais lento os processos, e eu não tinha pessoas, né. Então então acho que esse foi um grande erro que eu Foi não recomendo. com certeza, você precisava de um tempo maior, você acabou colocando a carroça na frente do boi, aí a coisa atrapalhou. Exatamente, não tinha um mínimo, né, que igual você tinha já um mínimo produto viável, nós não tínhamos naquela época. Se você tem, eu acho eu concordo em já você fazer ali o marketing, lançar o seu produto, o seu serviço, mas se não, é melhor esperar, porque eu não esperei e perdi um bom dinheiro ali. É, eu fiz exatamente o contrário. Meu sócio insistiu para a gente, divulgar e fazer a coisa acontecer, mesmo com aquele mínimo. Eu falei: "Mas esse mínimo aqui ainda é muito pouco". Ele falou: "Pode ir, tem muita gente que não tem esse mínimo e elas precisam disso". E eu fui, não contra a vontade, mas assim, eu fui meio receoso e ele tem razão. Estava muito pronto, aquilo já era muito suficiente para o mercado. Hoje, é claro que eu estou com outro nível técnico de satisfação, de backup ali, mas há 4 anos atrás já estava funcionando muito bem, já entregava já. Sim, e eu também falo muito isso, tá. Os meus sócios que são técnicos, eles preferem segurar o produto até ter algo melhor, né, mas eu não, eu já queria vender. Por isso que eu comecei o marketing sem ter produto, porque eu queria vender. Vamos vender, vender, vender. Só que eu percebi que, beleza, vamos vender, mas não precisa de tanto investimento como teve, né, no marketing ali, né. Poderia ter segurado um pouco mais, né, e aí teria economizado pelo menos aí uns 50.000. Sim, foi uma boa escola, né, foi um bom aprendizado. Sim, sim, com certeza. Walter, entenda um pouquinho aí da sua mente, de como você funciona, de como você toma decisões. Deixa eu entender um pouco do seu negócio. O que que é a Fleet? Fleet, nasceu como um propósito de levar, mais autonomia para as empresas relacionado ao controle de ponto de funcionário. Eh, que tem aqueles relógios antigos de você botar digital, né, e ele imprime aquele papelzinho que é um papel térmico, que é altamente tóxico e não serve para nada. Muitas empresas que eu já vi tem um relógio de ponto e uma lixeira embaixo, a pessoa pega e joga no lixo ali. Eu mesmo, na empresa que eu trabalhava, vivia tendo
papel de ponto nos meus bolsos, em casa, espalhado, né. Fora aqueles que usam, manual, né, marcando ponto eletrônico ali manualmente, que não tem validade jurídica nenhuma. Então, nós nascemos para trazer uma autonomia e, um uma blindagem, né, jurídica maior para as empresas. Então, as nossas marcações de ponto são através de aplicativos em tablet, celular, computador, não depende daquele relógio, não é manual, é tudo integrado, 100% dentro da lei. Durante a pandemia, eh, me veio aqui agora na memória, eh, nós nascemos quase durante a pandemia, né, começamos em 2019 ali em janeiro e logo depois veio a pandemia e, putz, a gente tem que se reinventar e foi um outro ponto também que esqueci de mencionar, que nós criamos a marcação de ponto por comando de voz. Então, para aquelas pessoas que estavam no hospital, por exemplo, não precisavam tocar no dispositivo. Elas falavam, mesmo com máscara, reconhecia facialmente a pessoa, só por comandos de voz. E também criamos a marcação de ponto por perímetro, que aí permitiu aqueles que estavam em home office marcar ponto, né, naquele local determinado da empresa. Então também foi algo bem bacana que desenvolvemos na época, e isso fez com que a empresa continuasse crescendo mesmo durante a pandemia, né. Eh, Vimos muitas empresas fechando, afetou um pouco a gente, porque o nosso negócio era voltado para ponto de funcionário, se a empresa não tem funcionário, ela estava fechando, então afetou um pouco ali. E nós fomos avançando para a gestão de documentos trabalhistas, então hoje nós temos a plataforma que manda contra-cheque em forma de rendimentos, fica tudo ali para o colaborador para sempre, então é vitalício. Se ele quiser se aposentar, todos os documentos dele vai estar ali, né, ou abrir um crediário, né, vai estar na palma da mão, não precisa ficar pedindo para a empresa, para a contabilidade. E fomos também para a gestão de benefício flexível, né, que é o cartão de multibenefícios, para alimentação, refeição. Então fomos crescendo nosso portfólio aí durante esses anos e vamos continuar expandindo aí para a área de RH. Que interessante que você comentou, né, que as suas inovações, elas surgiram no momento onde as coisas os acessos estavam limitados, né, tinham percalços, a coisa não estava normal. Então a tua empresa, ela teve que se inovar e a isso fez com que ela perdurasse, porque você criou inovações que funcionam bem até hoje, né. É mágico, né, como às vezes uma coisa que é ruim, acaba gerando um reflexo tão positivo, né. Sim, né, aquilo que muitos falam, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né. Então a gente eu como empreendedor, claro, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas como empreendedor eu precisava manter o meu negócio funcionando, né. Poxa, acabamos de começar uma empresa. E já fechar porque não conseguimos e tinha que se reinventar ali naquela hora, né, então conversamos, chegamos nesse consenso de reinvenção para poder avançar, então e funciona. Até hoje nós temos empresas que utilizam nesse formato, né, até que às vezes a pessoa, né, tá resfriado, já coloca uma máscara, que foi algo que veio da pandemia, né, e aí o reconhecimento facial reconhece aquela pessoa, né, e a gente foi evoluindo, né. E brasileiro é criativo, né, então assim, a gente tem que sempre estar atento a melhorias tecnológicas. Então eu tenho aqui, por exemplo, no sistema um antifraude, porque tinha funcionário que chegava aqui, por exemplo, eu com sua foto no celular, ia lá para marcar o ponto, reconhecia. E aí criamos um antifraude que não reconhece e ainda identifica que é uma fraude e alerta o gestor: "Olha, teve tentativa de fraude aqui, analisa". Então, são coisas que a gente vem fazendo, tanto por questões fatores externos, né, acho que tudo é fator externo, seja o brasileiro criativo ou algo que aconteça no mundo, né, mas o importante é a gente continuar aprendendo, se reinventando e não parar. Que legal. É curioso que você hoje vocês atuam numa área que ela é gerida por muita legislação, né, sustentada, é a exigência legal, então algo que ajuda você manter uma necessidade regulamentar, assim, até para a profissão e o trabalho acontecer, mas com certeza você tem diferenciais que nem todas as empresas têm, você está inovando, você está buscando caminhos diferentes ali, né. O que você considera, Walter, o maior diferencial da Fleet? Olha, o maior diferencial é a nossa capacidade de resiliência e rapidez, né, na inovação tecnológica.
e sempre atentos aí ao que o mercado pede. Além disso, o nosso carinho com o cliente, né. Aqui, né, como a gente já falou muito de pessoas, eu vou te falar que aqui nós temos as pessoas, os nossos colaboradores em primeiro lugar, e depois o cliente. Muitos falam que o cliente é no centro, mas sem os colaboradores, nós não temos os clientes. Então aqui nós tratamos os colaboradores com as pessoas, né, em geral, em primeiro lugar, depois os nossos clientes. Então isso faz com que a nossa cultura, vá se passando adiante e a qualidade no atendimento, né, que nós temos, ajudam a reter aqueles clientes conosco, porque eles não vão encontrar esse tipo de atendimento, a nossa rapidez em outro local, né. Nós somos muito humanos aqui, então a gente quer tentar, né, em tempos de IA, continuar sendo muito humanos na empresa, principalmente no atendimento. Eu vou aproveitar esse gancho que você deu sobre humanização, porque é algo que não estou dizendo que uma empresa grande não consegue, mas uma empresa que valoriza muito isso, que tem espaço para ser rápida na inovação tecnológica e ter acesso a pessoas que vão realmente dar uma atenção muito próxima ali para o cliente, eu acho que é um grande diferencial, essa humanização, frente a inúmeros processos e burocracias de uma empresa grande. Eu acho que isso tá em falta. Ainda mais agora que a gente fica mais tempo com a inteligência artificial, com a tecnologia. Então, quanto mais e a tecnologia está tentando ser cada vez humana, a gente nota isso, né? Cada vez menos campos, formulários e menos botões e cada vez mais uma linguagem natural, como se fosse um ser humano, como tem que ser, né? Mas ainda não substitui aquele calor humano, aquele acompanhamento humano, né? Como é que você trouxe um pouquinho de como você enxerga, né, os colaboradores da tua empresa, mas como é que você enxerga esse movimento de, humanização na liderança, Walter? Onde a gente sai de uma liderança que cobra, que obriga, que exige, mais dura, e uma liderança mais próxima, mais companheira, mais humana, valorizando as competências de cada um. Como é que você vê isso, Walter? Eu acho que, nós temos que olhar para trás e começar a ver, os formatos de liderança para os tipos de pessoas, para os tipos de gerações, né. E a geração atual que está no mercado de trabalho, tem estudos que mostram isso, eles, apreciam aquela liderança, de exemplo. Então, não é aquela liderança incisiva, né, acredito que na minha época, na sua época ali, o gestor falava: "Faz isso", você ficava em cima ali, e você fazia, eu fazia. Mas hoje não funciona assim. Tem que ser uma liderança por exemplo, né, eu tenho que dar o exemplo para as pessoas, que foi o caso que aconteceu, que quando eu não estava aqui, que ela recebeu o nosso cliente do mesma forma que eu receberia, porque ela viu eu fazendo, né, então a liderança hoje, né, falando dessa geração mais jovem que está no mercado de trabalho, né, nós temos que ser líderes por exemplo, exemplares, né, então eh não é exemplar de ser perfeito, né, é de dar o exemplo para eles e não de cobrar. Então eu tenho treinado a nossa liderança para isso, porque a idade média aqui na nossa empresa é em torno de 30 anos, então eu tem mais jovens, né, e então eu tenho tentado passar isso para os líderes, que nós temos que liderar por exemplo. Então, e tem funcionado, né, e tenho treinamentos para dar, acho que no próximo mês mesmo agora, já vai ter um treinamento novo para eles, para todos os líderes, incluindo os gerentes, supervisores da empresa, e algumas pessoas que não são líderes, mas podem se tornar líderes no futuro, então também estou investindo nessas pessoas aqui. Eu acho que esse é o ponto, né, entender o humano como um ser humano e conseguir ir levando, conduzindo ele, né, a uma evolução, um aprimoramento, para que ele expresse as suas competências e faça a coisa bem feita e não só siga ordens, né, não apenas faça do jeito que tem que ser feito. Há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, me marcou muito uma palestra que eu estava assistindo, onde um palestrante ele trouxe a palavra coerência. E eu via muito, no ambiente de trabalho, eu via muita incoerência. E aquilo incomodava. Eu não sou da geração Z, eu sou da geração X, então era bem diferente, mas eu já estava com a sementinha dessa humanização, aquilo já vibrava dentro de mim. E quando eu vejo uma atitude dessa no ambiente de trabalho, onde não existe essa coerência entre o fazer e o falar,
aquilo choca, incomoda, não é verdade, não parece verdadeiro, né, você está exigindo uma coisa, mas você faz exatamente o oposto, não existe um exemplo bem organizado. Qual a referência? Eu quero uma referência, eu quero um contexto. Em épocas de IA, se você dá um trabalho para a inteligência artificial sem uma referência, sem um contexto, ela vai te entregar qualquer coisa. O ser humano vai fazer a Exatamente, mesma coisa. Então a gente só tem que exatamente. a gente aprendeu a se humanizar, entre aspas, com a máquina, senão ela não te entende. Agora, aprenda isso com o ser humano, você vai ter pessoas que vão estar rendendo muito mais na tua equipe, vão estar realizando, vão estar liderando, vão estar organizando, vão estar sendo muito mais proativas, né, porque elas vão ter essa inteligência extra baseado nesse contexto e nessa referência, né, Com isso certeza, com ajudaria certeza. muito. E quando, né, eu venho do mercado de trabalho para empreendedor, eu trago muitas coisas ali do que não fazer. O que não, fazer para a nossa empresa, para os nossos colaboradores, o que não trazer para cá, que é essa falta de coerência que você falou. Então, eu tento deixar bem claro, né, a função de cada um, o que que cada um, qual o papel, para onde nós vamos, né, o que que a gente pensa para o futuro. Então a gente tenta sempre fazer isso e as coisas ruins que a gente aprendeu aí ao longo do caminho, as incoerências, deixa para lá, deixa fora aqui da empresa, aqui não, que vamos fazer diferente. Então quando a gente vem do mercado de trabalho, assim, igual eu vim e os 2 sócios, eu acho que a gente traz uma bagagem justamente do que fazer de melhor ali. Vai acontecer erros sim, vão ter diversos erros aí que nós vamos cometer, somos humanos, né. Até a IA comete erros, né, então quem dirá nós. Todo dia. Então assim, mas é aprender com os erros e não repeti-los, então, nós não somos perfeitos, né. Legal, Walter. Você já está numa trajetória empreendedora há muitos anos, e diria que você aprendeu isso quando era criança já, e você acabou tendo experiências aí no mundo corporativo. Mas eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está empreendendo, para quem está numa jornada empreendedora como você, ou para quem está começando, pretendendo uma jornada empreendedora, ou alguém que está começando a liderar. Queria que você trouxesse um uma conduta, qual que é o não vou dizer um conselho, tá, mas assim, como que você, sente que, pela tua experiência, você teve sucesso agindo dessa forma, e você considera que é algo que o empreendedor deveria replicar na sua trajetória empreendedora? O que da sua trajetória, o que da sua experiência, das suas qualidades, dos seus acertos, dos seus erros, se a gente pudesse resumir numa frase, qual o conselho, né, como que ficaria essa frase para um empreendedor que está lá galgando, está sendo continuando, tentando ser mais resiliente todos os dias, ou está iniciando alguma coisa nova, precisa de um gás. O que que você deixa para esses empreendedores e líderes? Eu sim, eu digo para não esperar estar perfeito, né, tudo bem você fazer o seu lançamento ali sem ter um produto perfeito, mas que tenha o mínimo produto viável, né, para o seu cliente. Estude muito, né, mas comece, também tem que ter humildade, humildade para aprender, tem que ter disciplina para continuar ali quando as coisas não estiverem dando certo, porque vão ter decisões difíceis a serem tomadas, e você vai precisar de coragem para isso. Então, não desanimar por algum percalço que aparecer aí no caminho, mas aprender como lição, tomar essas decisões difíceis e continuar no caminho, porque, o sucesso ele normalmente ele vem, mas não é de forma rápida, né, como alguns gurus falam aí, é muito da disciplina do seu dia a dia, né, da capacidade de você executar todos os dias aquilo ali, né, e durante alguns anos. Eu acho que esse foi um grande aprendizado que você traz lá desde a infância, né, a consistência do trabalho pelo trabalho mesmo, e não só esperando um resultado. Eu acho que isso está bem impregnado aí na sua mente como líder, como empreendedora. E parabéns pela É, sua jornada, Walter. obrigado. Obrigado pelo papo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Walter, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Walter, mais uma vez, Com obrigado. certeza. Eu que agradeço, ele foi muito bom aqui falar com todos vocês, né, espero ter agregado algo, né, aqui, ter deixado pelo menos uma sementinha, para alguém que está empreendendo, aquele que ainda quer empreender, e fico à disposição também nas minhas redes sociais, fiquem à vontade para me contactar.
Me diga quais são as suas mídias sociais e como é que a gente contrata a Flint, como é que a gente te acha, Walter? Olha, o meu Instagram é Walter com W, né, Walter Flores JR, o meu LinkedIn também é Walter Flores JR, e a Fleet é Fleet, Flit, app, fleetapp.com.br. E também tem no Instagram lá, fleet.app. Perfeito. Obrigado mais uma vez e até a próxima, Walter. Um abraço. Até, abraço. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.